Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Neoenergia, a empresa que está tentando abrir capital na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Eu vou falar aqui sobre 7 curiosidades sobre essa oferta pública de ações da Neoenergia, código NEOE3, como está aparecendo aqui no vídeo. E já quero deixar claro que esse vídeo aqui não vai trazer recomendação no final, nem de compra, nem de não entrada, por exemplo, na oferta pública. Essa recomendação já foi passada em relatório para membros Gold. Mesmo assim, vale a pena ver essas 7 curiosidades. Se você gosta dos nossos vídeos, curta no vídeo, se inscreva no canal. Depois da vinheta a gente já começa. A primeira curiosidade que eu queria trazer para vocês é que a Neoenergia, no final de 2017, tentou abrir capital e acabou não sendo bem sucedida. A gente, na época, ainda no início da área de membros, fez um relatório. Naquela época não recomendou a compra e o que ela fez aqui nessa foto que a gente mostra aqui já para vocês? A gente vê que os acionistas dela, os 3 acionistas, a Iberdrola, o BB Investimentos e a Previ, fizeram eles mesmos os aumentos de capital. Então, em dezembro de 2017, eles aumentaram de 1 bilhão de ações mais 154 milhões e agora mais 59 milhões de ações. Vejam que eles pagaram R$ 16,77 por cada ação. E aí entra na nossa segunda curiosidade, que é exatamente as características dessa emissão. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. Vocês podem entrar nessa oferta pública se vocês quiserem até o dia 27 de junho. O preço fica entre R$ 14,42, a faixa indicativa mínima, e a faixa indicativa máxima R$ 16,89, sendo que o preço pode ficar fora dessa faixa indicativa. Valor mínimo para uma pessoa não institucional, que é o caso das pessoas físicas, R$ 3.000, o máximo R$ 1 milhão. E aí eu quero mostrar aqui os controladores e os acionistas atuais, eles subscreveram lá atrás em 2017 e 2018 a R$ 16,77. Isso no relatório me chamou a atenção. Aí a gente vem para a nossa terceira curiosidade. A emissão é apenas secundária. O que isso significa? Significa que nenhum dinheiro que vai ser pago vai entrar no caixa da empresa, ou seja, são apenas os investidores atuais tentando vender as suas posições. Se vocês não entenderam, eu convido vocês a darem uma olhada nessa imagem daqui. Olha só, isso aqui é antes da oferta, quer dizer, antes da oferta a empresa tem 1 bilhão 213 milhões de ações e depois da oferta ela vai continuar com 1 bilhão 213 milhões de ações. Essa aqui é a oferta base. Se forem vendidas apenas aquelas ações que a empresa espera na oferta base, sem o lote adicional e sem o lote suplementar, a gente vai ter que o BB Investimentos deixa de ser acionista da empresa, ele passa a ter 0. A Iberdrola, em todos os casos, ela cai para 50%. E a gente vê aqui que vão ter 19,71% de ações em circulação. Caso tenha lotes adicionais e suplementares, a gente tem até percentuais maiores que podem passar de 28%. E presta atenção nesse percentual aqui, 19,71%, porque esse percentual leva a gente à nossa quarta curiosidade. Muita gente acha que para a pessoa entrar no novo mercado, ela precisa ter 25% de ações em circulação, mas isso não é necessário. E aí eu aproveito para colocar essa imagem aqui da própria B3 para vocês verem qual é a regra real do novo mercado. E eu até marquei aqui com retângulo vermelho, vocês podem ver que a partir de 2 de janeiro de 2018, a empresa tem que ter 25% das ações em circulação ou 15% caso
a movimentação diária, o volume de movimentação diária seja superior a 25 milhões de reais. E é exatamente isso que deve acontecer com a Neoenergia, porque a gente está falando de uma empresa que abre capital aí com 15, 16 reais, 1 bilhão e 200 milhões de ações. A gente está falando de uma empresa que vai ter aí entre 18 e 20 bilhões de reais de valor de mercado. Bom, como vocês podem ver, né, uma empresa de 20 bilhões de reais, que vai ter 4 bilhões de reais aí em circulação, provavelmente deve ter 25 milhões de reais em volume. Caso contrário, a empresa vai precisar contratar um formador de mercado, mas isso não faz com que ela não possa ser novo mercado, como ela já está aí na listagem do novo mercado, caso abra capital. Vamos para a nossa quinta curiosidade, que é uma curiosidade que a gente precisa ficar muito atento, que tem a ver com os eventos subsequentes da empresa. É claro que agora ela está tentando abrir capital e os resultados eles são divulgados trimestralmente. Então o último foi dia 31 de março de 2019. Então às vezes a pessoa faz a análise baseado naqueles dados de 31 de março de 2019. Só que da mesma forma que eu vi lá no relatório, depois desse resultado a gente já teve bastante emissão de dívida, emissão de debêntures, de empréstimos, e que precisam ser considerados na hora de cálculo de dívida, na hora do cálculo até do dividendo, que vocês vão ver na nossa sexta conclusão aqui, na nossa sexta curiosidade. Então eu mostro para vocês aqui essa parte de eventos subsequentes em que a empresa já emitiu 2,2 bilhões, tem mais 1,5 bilhão para ser emitido agora. Para ser justo, a empresa pagou 795 milhões, então a dívida dela deve subir 2,9 bilhões do total. Uma coisa que me chama a atenção é que hoje esse endividamento dela aqui, de 111%, 110% do CDI, ou mesmo mais do que a NTN-B, em debêntures que são isentas de imposto de renda, me chama a atenção, é um valor um pouco alto. E isso é algo que deve melhorar na empresa na hora que ela abrir capital. Ela tendo capital aberto, muito provavelmente ela vai conseguir emitir as novas dívidas dela, as novas debêntures com custo de captação menor. Outra forma da gente ver isso é exatamente nessa imagem aqui. A gente vê que no próprio prospecto da empresa, a empresa mostra que a capitalização total dela é 18 bilhões de reais de patrimônio líquido, de capital próprio, e mais 21 bilhões de capital de terceiros, o que dá 39 bilhões, isso em 31 de março. Só que com todos os ajustes, na verdade, vira 42,8 bilhões. Na hora que você fizer a análise, você tem que levar isso em consideração. E por que eu falei que isso afeta a regra de dividendos? Porque esse indicador dívida líquida sobre EBITDA, ele faz com que os dividendos que a empresa pague mude. E aí a gente entra na nossa sexta curiosidade, que está exatamente aqui. A gente vê que hoje, por exemplo, a empresa tem 3,43 desse dívida líquida proporcional dividido por EBITDA ajustado. Então hoje ela paga 50% do lucro líquido. Ela teve 1,8 bilhão nos últimos 12 meses, então em torno de 900 milhões. Se a gente dividir por 1,2 bilhão de ações, a gente já está falando de uns 75 centavos de dividendos. Se a empresa abrir a 15 reais para facilitar a conta, a gente vai estar falando de um yield projetado de 5%. No entanto, ela aumentando a dívida líquida dela, por exemplo, o que acontece? Se ela passar de 3,5, porque ela fica muito perto da barreira do Covenants, que seria o máximo exigido pelos credores, de 4, ela reduz o percentual de lucro líquido pago em dividendo para 35%. Então, às vezes, um dividendo que seria de 900 milhões, ele cai para alguma coisa em torno de 630 milhões. Ao invés de 0,75, a gente estaria falando de 0,52. Ao invés de 5%, a gente estaria falando de 3,5% de yield. E essa é outra curiosidade que é importante a gente ver na hora que a gente analisa essa abertura de capital. Vamos agora para a nossa última curiosidade, que tem a ver com os custos de distribuição, os custos de abertura de capital. Vocês veem que para essa empresa
captar e os acionistas conseguirem vender 3,2 a 3,5 bilhões ou talvez até 4 bilhões se incluir lote adicional suplementar, gasta-se aqui em torno de 100 milhões de reais, 81 milhões em comissões, 8 milhões em tributos, 13,6 milhões em despesas, um valor alto para empresas menores, e isso é um dos motivos que fazem o Brasil não terem tantas empresas de capital aberto. Quer dizer, a empresa gasta muito para entrar, gasta muito depois para se manter também e para seguir todas as exigências. Então isso é algo que deveria ser revisto, e como a gente vê, não tem muito a ver com a própria B3, a CVM nem a Ambima, que tem valores pequenos aqui. O valor das três somadas não chega nem a 2% do total. Então, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo nosso de hoje. Esse vídeo aqui foi para mostrar algumas curiosidades desse IPO, tirar algumas dúvidas em relação à Neo Energia, e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Enfim, muito obrigado a todos, bom feriado amanhã, abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.